Fala pessoal, tudo bem? Danilo aqui e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante para nós refrigeristas, que é o tema de superaquecimento, tá? Normalmente, nos catálogos dos fabricantes tem lá superaquecimento ideal para o funcionamento do equipamento: 5, 8, 12 graus, enfim. Mas você sabe o que significa esses 5, 8, 10, 12 graus que o fabricante pede? Se não sabe, fica comigo aqui que eu vou te explicar. Então, pessoal, superaquecimento nada mais é do que a temperatura adquirida pelo fluido refrigerante dentro do seu evaporador. Sim, seu fluido refrigerante entra em um estado no seu evaporador e sai com maior temperatura. Essa diferença de temperatura de entrada e saída é o que a gente chama de superaquecimento. Esse superaquecimento, pessoal, ele é muito importante para o funcionamento do seu sistema, porque se ele estiver em funcionamento inadequado, ele vai provocar danos ao seu compressor. Eu vou explicar melhor sobre isso no nosso gráfico. Pessoal, esse é um diagrama de pressão e entalpia. Note que você vai ver o estado físico do fluido refrigerante, que é líquido, vapor mais líquido e vapor. Que garante essa transformação de estado do fluido refrigerante é o nosso superaquecimento. Então, por que eu tenho que garantir o meu fluido refrigerante no estado de líquido, onde tem que estar líquido, e no estado de vapor, onde tem que ser vapor? Porque basicamente, dois conceitos, tá? Compressor, ele aumenta a pressão do fluido e, como consequência, ele aumenta a sua temperatura. Como é que o compressor faz isso? Comprimindo o fluido refrigerante no estado de vapor. Caso o fluido refrigerante retorne para o compressor no estado de líquido ou no estado de líquido saturado, ou seja, mistura de líquido com vapor, o meu compressor vai sofrer o chamado golpe de Ariete ou martelo hidráulico, que é basicamente tentar comprimir o fluido refrigerante no estado de líquido e vai quebrar as suas partes móveis, vai quebrar as suas válvulas. Então Danilo, o meu superaquecimento ele garante que o meu fluido refrigerante retorne 100% vapor para o meu compressor? Exatamente isso. O superaquecimento visa, bem regulado, tá? Visa garantir que o fluido refrigerante não retorne no estado de líquido para o compressor. Ou seja, eu estou protegendo, né, a peça mais cara do meu sistema, que é o meu compressor. Um outro fato, a regulagem do meu superaquecimento bem feita, além de garantir que não retorne no estado de líquido, ele garante que o meu fluido refrigerante não retorne com temperaturas excessivas, fazendo com que o meu compressor não haja queima de óleo, não haja o desgaste das válvulas por alta temperatura. Então, regular o superaquecimento é basicamente você garantir, né, uma maior vida útil para o seu equipamento, neste caso o compressor, e ainda assim obter um melhor desempenho do seu equipamento, tá? Então, basicamente, esse aqui é um outro gráfico, pessoal. Notem que no ponto C, tá marcado aí, tem escrito superaquecimento. Então, basicamente é o seguinte. Então, pessoal, um detalhe muito interessante. Notem que no ponto C, o estado do fluido refrigerante já está em vapor saturado. Isso não é garantia de que o compressor vai trabalhar com segurança, ou seja, só com vapor, tá? Então, o técnico ou o engenheiro que faz esse ajuste, ele tem que garantir que o compressor trabalhe somente com vapor, tá? Fazendo que o ponto C vá para a região do C com tracinho, tá? Isso garante, né? Em via geral, C com tração ali, viu, pessoal? Isso garante que vá só vapor e você protege o seu equipamento, tá? E onde é que são, onde é feita, tá? Esses ajustes. Você ajustar o superaquecimento é basicamente você balancear o sistema e a quantidade de fluido refrigerante que está no seu sistema. Embora, em alguns casos, a carga de fluido refrigerante pode estar
adequada. E esse ajuste é feito na minha válvula de expansão. Deixa eu mostrar uma outra tabelinha aqui para vocês, que é basicamente o seguinte. Se você tem uma válvula de expansão e você quer aumentar ou diminuir o superaquecimento, por exemplo, ação após análise, tá? Abrir uma válvula de expansão, você vai diminuir o superaquecimento. Fechar uma válvula de expansão, você vai aumentar o superaquecimento. Adicionar fluido refrigerante, você diminui o superaquecimento. Retirar fluido refrigerante, você aumenta o superaquecimento. Esses são alguns artifícios, tá? Essa tabela de fabricante, que te ensinam a regular o superaquecimento. Aí você diz, aumentar ou diminuir em relação ao quê? Você vai aumentar ou diminuir em relação, tá, ao valor referência do fabricante. Tem fabricante que vai dizer que o valor referência é 8 graus, tem fabricante que vai dizer que é 12 graus. Isso depende muito de equipamento para equipamento. A minha ideia é que você entenda por que você tem que fazer isso, tá? O que significa cada coisa. Então, vamos voltar aqui para o quadro. Voltando para aqui, pessoal, vou explicar a vocês como se calcula o superaquecimento de uma máquina. Nós já entendemos o conceito e para que serve. Agora, como calcular? Quando eu devo fazer o superaquecimento? Basicamente, sempre que você fizer uma recarga de fluido refrigerante no seu sistema, o ideal é que você calcule o seu superaquecimento, para você garantir que o seu equipamento está funcionando de acordo com os padrões do fabricante. Primeiro passo, pega o manual do fabricante, vê qual o valor de referência. 8 graus, Danilo. Ok. Vamos calcular para ver se realmente o meu sistema está balanceado, está operando de acordo com o fabricante. Se o meu fluido refrigerante está sendo evaporado 100% no meu evaporador, garantindo que não retorne líquido para o meu compressor. Beleza. Esse aqui é um pequeno esquema, tá, pessoal? Você tem um evaporador e você tem um condensador, tá? A minha linha de líquido está em vermelha e a minha linha de sucção está em preta, tá? Superaquecimento, ele é definido pela seguinte fórmula. Superaquecimento é igual a temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação. Um detalhe aqui para essa temperatura de evaporação, tá? A temperatura de evaporação é a temperatura em que meu fluido refrigerante evapora e ela é medida na sucção do meu equipamento, do meu compressor. Como é que eu consigo medir essa temperatura? Vou deixar um link para vocês, tá? Do aplicativo da Danfoss, que a gente consegue definir isso. Como é que eu consigo medir essa temperatura? Vou precisar de um manifold, esse equipamento que está aqui, tá? E você vai medir a pressão no compressor, na sucção do compressor. Com a medida dessa pressão, você vai digitar lá no seu aplicativo ou você vai no diagrama, esse diagrama que está aqui na sua frente, tá? E vai fazer a intercalação, né? A pressão de, exemplo, tá? A pressão de 65 PSI equivale a 10 graus Celsius. Basicamente isso. Um exemplo, tá, pessoal? Então, vamos lá. A minha temperatura de evaporação, você vai descobrir dessa seguinte forma. Já a minha temperatura de sucção, eu vou precisar de um termômetro do tipo penta, termômetro de contato, que é esse termômetro que está aqui. E como é que você vai medir? Você vai colocá-lo na sua linha de sucção. E a temperatura que medir, você vai anotar. Então, superaquecimento, temperatura de sucção, que você vai medir com o seu termômetro, menos a temperatura de evaporação, que você vai medir através da pressão e fazer a conversão da pressão para a temperatura correspondente. E o resultado, tá, pessoal? Vai ser o seu superaquecimento, vai ser o superaquecimento do seu sistema. Se o seu superaquecimento estiver muito alto, você pode queimar as bobinas do compressor, ele vai ter o aquecimento excessivo também. Já se ele estiver muito baixo, você vai ter retorno de líquido para o compressor, tudo aquilo que a gente viu. Então, entenda que superaquecimento não é apenas um número, tá? Superaquecimento é uma condição de trabalho que foi feita em projeto para garantir que o seu equipamento opere da melhor forma. Danilo, mas na prática é tudo diferente. Imagine se um avião, se as pessoas que fazem a manutenção de um avião falassem: você me disse que eu tinha que regular aqui, dando uma volta de 3/4 num parafuso da turbina do avião, tá? Então, imagine se na prática eu não seguir aquilo. Qual o risco que tem do meu avião cair?
a probabilidade é muito maior. Já no equipamento de refrigeração, embora, né, ele não necessite tanto de um cuidado tão fino, as pessoas acabam negligenciando a teoria com a prática. Então, qual o ideal? Teoria e prática. Entender o conceito e como você melhor aplicá-lo. Porque assim você vai garantir um melhor rendimento do seu equipamento. A gente está falando de aumentar o rendimento de um equipamento de 3 anos para 10, 20 anos. Se você tiver um equipamento operando em uma condição inadequada de projeto, muito provavelmente em menos de um ano ele vai dar problema, tá? Vai ser acidez de óleo, vai ser queima de bobinas, vai ser quebra das partes móveis e por aí vai. Então, pessoal, cuida bem do seu compressor, cuida bem do seu equipamento e valeu!